A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe tua vida em tudo que você for fazer, amém? Eu peço que quando você abrir esse vídeo, você fique até o fim, para que você, no final, eu vou estar orando pela tua vida, para Deus abençoar a sua vida. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva sempre para que Deus possa te abençoar, amém? Todo dia você vai ver um vídeo aí de uma palavra de Deus que vai te orientar e vai ajudar você no dia a dia a fazer suas coisas sem precisar de você ficar preocupado se vai dar certo ou não. Porque quando você bota Deus na sua frente, as coisas têm tudo para dar certo, tá entendendo, irmão? E se não der, é porque Deus não quis que desse certo daquela hora ali, porque Ele vai te entregar de outra maneira. E você tem que aprender a confiar, esperar e ter paciência no Senhor. Amém? Então diz assim, ó. Quero compartilhar essa palavra com você, porque a gente sempre está falando aqui, irmão, de obedecer a palavra de Deus, de guardar os mandamentos, de guardar isso, guarda a palavra de Deus, vigia, tá entendendo? Para que você não caia em armadilha, porque o inimigo, irmão, das nossas almas, ele é sujo. Ele está o tempo todo, tá entendendo, irmão? Tentando derrubar o cristão e destruindo a vida daqueles que não é crente, porque não tem a proteção de Deus, não está na presença de Deus. Às vezes não tem livramento, às vezes Deus livra, às vezes a pessoa é ímpia, mas Deus livra ele de cair em muita laço, porque Deus já vem tem negócio com aquela vida ali, tem plano de salvar aquela alma e elas são livres nesse mundo aí de muitas coisas que o inimigo arma, tá entendendo? Mas o cristão, ele não pode, tá entendendo, irmão, ter esse prejuízo, porque ele sabe que ele tem um Deus acima da cabeça dele que está ali para cuidar dele, para orientar ele, tá entendendo? E ele obedecer aquilo que Deus manda ele fazer. Então eu quero falar de um homem aqui chamado Sansão, que Sansão tinha tudo para ser um homem bem administrado ali em Israel, administrar o povo, livrar o povo, tá entendendo? E continuar firme na presença de Deus, envelhecer, morrer e criar sua família ali no meio do povo de Deus, tá entendendo? Mas ele desobedeceu a Deus. As pessoas dizem que a força de Sansão estava no cabelo, não era no cabelo. Sansão não tinha força em cabelo, Sansão não tinha força nenhuma. Ele era um homem normal, como eu, como você, como qualquer outro homem. Sansão era um homem normal. Mas o que tinha nele, que ele tinha que fazer, era obedecer o que Deus falou, que ele não podia cortar o cabelo. Isso era um querer de Deus com ele, para ter um protocolo de obediência entre o homem e Deus, tá entendendo? Então Deus deu as condições à Sansão, que era com ele, que estava com ele, que ele ia livrar o povo de Israel, que ia usar ele para destruir os filisteus naquela época, tá entendendo? Então, mas Deus disse, ele não pode beber bebida forte, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode casar com mulher de outras nações, né? A não ser com pessoas que sejam do povo dele. Mas sempre o homem, irmão, quer procurar um caminho fácil, que chega ligeiro, tá entendendo? Para conquistar aquilo que ele quer. E não pode ser assim, irmão. É por isso que muitas pessoas, irmão, perecem. Eu conheço muitas pessoas, irmão, que foram abençoados, tiveram a oportunidade de conquistar muitas coisas, mas caíram, voltaram para trás e perderam tudo aquilo que conquistou. Porque entrou por porta errada, tá entendendo? Para conseguir aquelas coisas e Deus não aprova isso. Ah, irmão, você está com inveja porque o irmão conquistou? Não, não estou com inveja de ninguém. Eu estou falando que a pessoa não pode querer conquistar uma coisa fora da direção de Deus. O cristão, estou falando pessoa evangélica, irmão, pessoa que é cristã, que congrega em igreja, tá entendendo? Não pode querer conquistar uma coisa fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, porque vai dar errado para ele. Se você começar errado, você vai errado até o fim. Então a gente tem que começar certo. Glória a Deus. Você tem que começar a sua vida certa na presença de Deus, fazendo as coisas que Deus está mandando você fazer, aquilo que Deus está te orientando você fazer para dar certo, entendeu? Para você ver o seu futuro mais tarde abençoado. Porque o que é passado ficou passado, irmão. Agora você está no presente, se preparando para ir para o futuro. Então, para ir para o teu futuro, Deus só vai te levar para o futuro lá na frente, tá entendendo? Se você estiver certo aqui no presente, se você estiver fazendo as coisas certas que Deus está mandando você fazer, que Deus está te orientando, tá entendendo? Para você ter um futuro abençoado. Porque se for para você estar todo jeito aqui, fazendo as coisas tudo errado, sem obedecer a Deus, sem obedecer aos mandamentos, a palavra que Deus fala para você querer ir para um futuro abençoado com Deus, você não vai. Você não vai ter futuro, vai perecer aqui no presente mesmo e acabou. Tá entendendo? Porque não tem futuro uma pessoa que anda nos caminhos errados.
os caminhos tortuosos, que nem se diz a história, né? Fazendo coisinha errada aqui, coisinha ali, tá entendendo? Porque muitas vezes, por causa de pequenas coisas, o cristão ele se embaraça com o inimigo e o inimigo fica acusando ele, apontando ele, tá entendendo? Botando o dedo na cara dele. E a gente não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que a gente, tá entendendo? Tem que ver o embaraço e fugir dele, deixar aquilo para lá, tá entendendo? Não querer entrar naquilo ali não, porque senão vai ser muito feia a queda da pessoa que está buscando coisa em lugares fáceis, em caminho que Deus não está mandando ele andar. E Sansão, ele desobedeceu a Deus, tá entendendo? Quando ele viu a mulher dos filisteus lá, tá entendendo? A menina lá, ele se apaixonou pelaquela menina e queria casar com a menina de todo jeito. Só que o pai da menina pegou a menina, que era para ser a esposa dele, deu para um amigo, para outro homem, e queria que ele casasse com outra mulher. Só que ele não aceitou, se irou, tá entendendo? E tocou fogo nas vinhas dos filisteus todinho. Aí começou a se embaraçar, começou a se enrolar com o inimigo, começou, tá entendendo, fazer as coisas erradas. E o final de Sansão, você sabe como foi. Foi a queda, tá entendendo? E depois a morte dele ali naquele templo que amarraram ele ali, tá entendendo? Mas Deus ainda deu força para ele derrubar aquele lugar todinho, mas ele morreu ali, se enterrou debaixo daquela rocha ali. Então essa palavra aqui fala sobre esse casamento de Sansão, que diz assim, ó. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhes levou um cabrito e disse: vou entrar no quarto da minha mulher, mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, eu estava certo de que a odiava por isso, e dei ao teu amigo, mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela. Toma-a então em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: de agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de cauda. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas na plantação dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheram, e também as vinhas e os olivais, tá entendendo? Então você vê aqui que, porque ele não conseguiu casar com aquela mulher que era do povo dos filisteus, que já era errado, que Deus não queria que ele casasse com mulher de outra nação, tá entendendo? O pai dela pegou, deu a outra irmã dela mais nova para ela, que não era tão bonita como a que ele queria casar. E ele não aceitou, ficou cheio de ira, cheio de raiva, pegou 300 raposas, amarrou uma na outra, queimou, tocou fogo nas raposas e jogou para dentro dos canavial, dos arroz, dos trigos dos filisteus, e queimou as vinhas deles todinha. E queimou ainda mais o cereal que estava colhido para ser já consumido já. E naquilo ali começou Sansão a se embaraçar com os filisteus, e os filisteus agora porque queria derrubar Sansão de todo jeito, e conseguiram derrubar ele. Porque botou aquilo que os olhos dele queria, tá entendendo? Que agradava aos olhos dele, o filisteu botou na frente dele e ele caiu. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. A gente que é evangélico, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o inimigo sabe do que a gente gosta. O inimigo, ele sabe do que o homem gosta, do que o homem gostava quando ele vivia no mundo. O inimigo sabe de tudo, meu irmão. Ele sabe de toda a astúcia da tua cabeça, tá entendendo? Porque ele sabe a tua fraqueza, ele conhece que você, no tempo que você via no mundo, você gostava disso, gostava de fazer aquilo. Então, quando você hoje está na presença de Deus, ele quer pegar aquelas coisas do passado e quer botar na tua frente hoje para te derrubar. Você não conseguiu naquele tempo, agora você consegue hoje. Então é para você. Tá entendendo? Isso pode ser uma mulher, isso pode ser dinheiro, isso pode ser, tá entendendo? Emprego errado, coisa que ele chama para você fazer que Deus não quer que você faça. Porque é difícil, viu, irmão? Para o cristão, as pessoas chamam o cristão de preguiçoso, dizer que o cristão não quer trabalhar, dizer que o cristão é vagabundo, dizer que é isso e aquilo outro. Mas não é isso, é porque às vezes a pessoa quer dar um emprego para a pessoa e que Deus disse: eu não quero que você
faça sair. Se você for para aí, você vai se prejudicar, porque eu não quero que você nesse meio aí, tá entendendo? E as pessoas querem que a pessoa faça porque tem que fazer, porque tem que trabalhar, porque tem que... Não é assim, irmão. Você está morrendo de fome, você está passando fome, você não está comendo todo dia, você não está saindo para procurar seu emprego, fica quieto que Deus vai abrir uma porta certa, um emprego certo no lugar certo. Mas também quando ele abrir a porta, que isso é eu que estou abrindo, você entra. Quando estiver lá dentro, você não saia não, fique lá. Aconteça o que acontecer, você fique lá. Tá entendendo, irmão? Porque Deus já abriu porta de emprego para mim, irmão, que muitas pessoas correram, muitas pessoas não quiseram aquela porta de emprego ali, porque dizia, isso aqui nem é emprego para mim, que Deus não dá isso para ninguém, mas Deus me deu, eu trabalhei lá, fui honrado lá, fui, tá entendendo? Respeitado pelo meu patrão ali naquela empresa, tá entendendo? E as pessoas que viviam ali dentro fazendo bagunça, Deus tirou tudo lá de dentro, tá entendendo? E eu trabalhei nessa firma 4 anos e uns meses ainda, tá entendendo, nessa empresa, mas passei uma luta, passei uma prova lá dentro dessa empresa, mas nunca fugi da responsabilidade que Deus botou na minha mão. E se a gente fugir, a gente paga o preço, irmão. Se a gente sair de um lugar antes do tempo que Deus colocou aquilo na mão da gente para a gente fazer, porque o propósito de Deus abrir uma porta de emprego para o cristão não é somente pelo emprego, é porque Deus vai usar a tua vida ali dentro, porque tem alma de Deus ali dentro que Deus quer salvar e você vai ter que estar lá dentro para pregar o evangelho para aquela criatura ali, para aquela pessoa que está ali dentro. Foi assim que Deus enfiou Paulo em muitos lugares que os apóstolos não iam, Pedro não ia, João não ia, e Deus levou Paulo para vários lugares, tá entendendo? Que só Paulo mesmo podia ir, porque Deus preparou Paulo para ir para aquele lugar pregar o evangelho. Mesmo às vezes preso, mesmo às vezes apanhando no meio das praças, da rua, Paulo estava lá no meio do povo pregando o evangelho, porque foi Paulo que Deus preparou para ir fazer aquela obra ali. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Paulo. Então, por isso que Deus sabe preparar os soldados dele, os instrumentos dele, para fazer a vontade dele. Tá entendendo? Não é todo mundo que está preparado por Deus para fazer muitas coisas, tá entendendo? Que Deus quer que seja feita. Deus tem as pessoas certas para enviar para o lugar. Não é todo mundo que... Todo mundo quer ir, mas nem todo mundo quer fazer quando chegar lá, não. Porque o negócio é complicado. Então, Sansão, irmão, ele foi derrotado por causa da desobediência a Deus, tá entendendo? Ele começou a desobedecer a Deus, começou a fazer as coisas erradas, e por causa da desobediência dele, ele perdeu a bênção de ser um homem justificado, ser um homem abençoado, tivesse sua mulher, sua esposa, seus filhos. Ele pereceu porque desobedeceu às ordens de Deus. E eu não posso desobedecer, você não pode desobedecer ao nosso Deus, porque Ele quer que a gente fique firme nos caminhos dele todos os dias, obedecendo a Ele, para que Ele venha ampliando nossa vida, venha abençoando, abrindo as portas para nós passar, tá entendendo? Dando livramento e guardando a gente por onde a gente for e por onde a gente andar. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua vida, abençoe tua família. Essa palavra que eu estou pregando para você aqui, irmão, porque às vezes a gente está fazendo coisa, quer fazer coisa, o inimigo vai trazer coisa para te oferecer, que Deus não quer que você faça. E antes de você aceitar aquilo, Deus já está te orientando hoje para que você não venha cair nas armadilhas, amém? Então, que Deus te abençoe, tenha um bom dia, e que Deus possa realizar nesse dia tudo aquilo que você tem pedido para Ele. Saia, procure emprego, que Deus vai abrir a porta certa para te colocar lá dentro. Entendeu? Se tiver enfermo, Deus vai curar. Se tiver de se libertar, Deus vai libertar quem estiver preso num vício, numa maldição. Deus vai tirar em nome de Jesus Cristo, porque a palavra dele é quem quebra toda barreira, quem quebra toda muralha tá entendendo? De ferro, de bronze, ferrolho. Deus quebra tudo para te dar vitória. Então, seja abençoado, seja curado e seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero orar pela tua vida para confirmar a tua vitória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, dessa mulher, meu Pai. Abençoe a vida dele, guarda ele, livre e protege, meu Deus, de tudo quanto for armadilha do inimigo, Pai, nessa manhã. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por essa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, irmão.